Altura para analisarmos em estúdio os temas que marcam a atualidade. É meu convidado Pedro Lino. Pedro, boa tarde, como sempre. Bem-vindo ao Fecho de Contas. Eu começaria, e vamos ter tempo para falar ainda mais sobre a questão na Grécia e sobre o impasse, mas antes disso, olhar para estas novas previsões do grupo de economistas consultado pela Bloomberg e que fez uma revisão em alta das previsões, e estamos a falar de uma previsão de crescimento de 1,7% este ano para a economia portuguesa, sendo que o déficit ficará nos 3,1% acima daquilo que o Governo prevê, mas ainda assim são números positivos estes, e o facto de se estar nesta altura, e nomeadamente analistas internacionais, a reverem os valores em alta. Sim, esta estatística, no fundo, esta sondagem junto de 25 economistas é positiva no sentido em que as expectativas dos economistas que foram consultados são no sentido de que a economia portuguesa está a recuperar. No entanto, 1,7% não é um valor por ir além, porque existem já casas de investimento e até estudos ao redor da Universidade Católica que prevê que a economia portuguesa possa até crescer cerca de 2 a 2,1% este ano. Por isso o que esta sondagem vem dizer é que os economistas estão agora a ajustar as suas expectativas à realidade, ou seja, o que está a acontecer é que cada vez mais os economistas esperam que os dados reais da economia saiam para aumentarem ou diminuírem as suas expectativas. Acabam por estar em linha com as do Governo e até com as do Banco de Portugal. Sim, mas só para este ano. E o que é engraçado nesta expectativa de crescimento é que para 2017 e 2018 estes valores são muito abaixo, quer do programa que o PS apresentou, quer do programa que a coligação apresentou para os próximos 4 anos. O que significa que muito do que nós falávamos aqui, que às vezes estes programas eleitoralistas eram um pouco eleitoralistas no sentido em que excediam o crescimento que era expectável pelos economistas, está a ser uma realidade, ou seja, os programas prevêem algo que é muito difícil alcançar. Nenhum destes economistas, ou a média, não prevê sequer um crescimento de 3,2%, como em alguns programas de perspectiva Aliás, futura em 2017, salvo erro, até esta mesma sondagem espera um abrandamento para 1,6%. Exatamente. Ou seja, por aqui consegue-se perceber que os programas que foram apresentados são um pouco uma ilusão, uma expectativa. Otimistas demais. São otimistas e é o wishful thinking, ou seja, todos gostaríamos que acontecesse, mas na realidade o que a perspectiva, o que atualmente se consegue ter em termos de visibilidade de crescimento económico para Portugal nos próximos 2 anos, não é nada de perto do que todos os partidos propõem. O facto de não terem mexido nas previsões dos próximos 2 anos é também um sinal de que é preciso estar atento ao curto prazo e, nomeadamente, este ano, para se ter a certeza do que realmente pode acontecer e vai acontecer. Sim, significa que existe muita incerteza no curto prazo e não existe uma visibilidade que permita ter perspectivas de crescimento sólidas a longo prazo, nomeadamente a questão da Grécia, que já se arrasta há praticamente 5 anos e que está recentemente a trazer mais instabilidade aos mercados financeiros, e quando se fala em mercados financeiros fala-se em investimento, porque os empresários que querem investir na economia portuguesa ou na espanhola ou pela zona euro, se calhar fazem um compasso de espera de 2 ou 3 meses até esta situação estar resolvida para depois reavaliarem os seus investimentos. Por isso, o facto das expectativas de mais longo prazo, sejam 2, 3 anos, se manterem inalteradas e até com crescimento, se nós compararmos com o deste ano, relativamente fraco, significa que não existem catalisadores. E o grande catalisador este ano e o último ano tem sido o BCE. Quer a baixa das taxas de juros, quer as intervenções no mercado. Se não fosse o facto do BCE ter vindo a intervir no mercado e assegurar as taxas de juros da periferia, então eventualmente este crescimento nem seria tão substancial quanto é. Por isso, a longo prazo ainda persistem muitas incertezas, quer em termos políticos e económicos na zona euro. Estavas a falar do papel do BCE, temos a notícia também de que esta semana o IGCP faz mais uma emissão pouco significativa em termos de mercado, mas que poderá mais uma vez ser simbólica, embora este momento seja de maior turbulência por causa do facto do juros estar eventualmente em terreno negativo, como aconteceu recentemente, mas parece que é possível, com esta conjuntura, com esta incerteza, este impasse e com o avolumar
das separações ou das cisões entre Europa e Grécia que Europa poderá boa, que Europa Portugal má. consiga os juros novamente negativos? É possível, porque estas emissões estão no muito curto prazo. E no muito curto prazo, ou seja, menos de um ano, não existe risco de Portugal incumprir, até porque existe uma almofada financeira muito grande que já extravasa o ano 2015. E dado que até pelo menos março de 2016 também é expectável que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de depósito em terreno negativo e que continue com o seu programa de compra de ativos, bem, esta emissão, neste ambiente, vai ser beneficiada e, eventualmente, até com juros negativos, sim, no curto prazo. Porque estamos a ter, e penso que vai ser possível à realização mostrar esses mesmos quadros, estamos a assistir a uma subida, não apenas de Portugal, e vamos poder ver também da Grécia, mas estamos a assistir, a verdade é essa, e a renovação de máximos no caso da dívida portuguesa, e mesmo com esta compra massiva por parte do BCE, se não fosse o BCE, se calhar estávamos a ver valores um pouco acima daqueles que vamos ver daqui a pouco no ar. Sim, se calhar estávamos a ver taxas de juros a 10 anos próximas dos 6%, quando foi o episódio de verão do ministro Paulo Portas, quando ele se demitiu, ou quando se simulou que se iria demitir, porque estaríamos a falar de taxas de juros de longo prazo superiores a 6, 6,5%, dado que sem uma intervenção do BCE, sem um grande comprador no mercado, qualquer incerteza e volatilidade nos mercados iria atingir fortemente as taxas de juros de longo prazo. Estamos a ver, Pedro, se me permites, há 10 anos, no caso português, e se bem te lembras, ainda há bem pouco tempo, há poucos meses, estávamos a ver quando é que passaria para menos de 2%, neste momento já está acima dos 3% e continua a ganhar terreno. Hoje a renovar máximos de novembro do ano passado. E este indicador é muito importante porque significa que a descida das taxas de juros que ocorreu e que chegou, salvo erro, a 10 anos a 1,6%, ou seja, as taxas duplicaram a 10 anos no espaço de 2 meses, significa que esta queda das taxas de juros tinha um pouco de artificial, que era o Banco Central Europeu. Apesar de Portugal ter efetivamente saído de um programa de ajustamento, de ter a sua confiança, ter um nível de confiança bastante superior ao que tinha, é um facto que existe uma outra componente que não era muito visível e que às vezes foi esquecida, que é a mão invisível do BCE. Mas ela só vai estar lá se nós conseguimos manter a nossa credibilidade como país. Ou seja, isto é um alerta vermelho para todos os partidos, agora que vamos entrar na época de eleições, apresentarem propostas credíveis, porque está-se a perceber pela evolução das taxas de juros que basta o país perder um pouco a credibilidade, fica praticamente afastado, pelo menos no longo prazo, do acesso aos mercados. Porque uma coisa é emitirmos a 1,5% ou 1,6%, outra a 3,2%. E o Filipe Garcia escrevia há 2 semanas no Diário Económico que 1% de variação na taxa de juros significam mais 2 mil milhões de euros em acréscimo de encargos. Ou seja, é essencial a gestão do estoque da dívida e a gestão das expectativas dos investidores para que Portugal continue a ter acesso aos mercados e, com isso, poupar nos juros. E uma poupança dos juros significa ou um excedente orçamental superior ou uma folga que os governos podem utilizar para gastar ou para tentar impulsionar a economia. Eu li num artigo da Inês Domingos, também convidada deste Fecho de Contas, que Portugal está garantido, pelo menos, e a manterem-se os prazos atuais até 2016, porque, se bem te lembras, Tsipras tinha dito que com a eventual queda da Grécia ou saída da Grécia da zona euro, Portugal seria o país mais visado, ou o senhor que se segue na lista das expressões. Podemos assistir, e partindo desse pressuposto, desse cenário mais pessimista, que parece não ser assim tão pessimista e começa a não parecer tão pessimista para os parceiros europeus, podemos assistir a esse cenário em que a Grécia sai da zona euro e em que esta incerteza, esta volatilidade se direciona diretamente para Portugal, nomeadamente a partir de 2016, com um cenário de fuga de investimentos, fuga de capitais. Podemos ter um cenário desses ainda assim nesta fase? Depende do resultado das eleições. Se existir um governo estável, então esse cenário não se coloca em cima da mesa. Porque o que é que acontece nos países onde não existem maiorias, onde não existe uma estabilidade do governo, como muitas vezes é Espanha, agora com a exceção dos movimentos nacionalistas ou dos cidadãos, em Itália, e o que é que acontece neste país é que existe um aumento de incerteza, logo o prémio de risco aumenta. Ou seja, os Estados têm que gastar mais em juros. Em Portugal, se o governo que sair das próximas eleições for um governo, por exemplo, com maioria absoluta,
bem, então a questão da estabilidade não se colocará nos próximos 4 anos. Não existirão receios dos investidores, a não ser que o governo que seja eleito comece a implementar medidas que vão contra o ajustamento fiscal, que vão contra, nomeadamente, a diminuição do déficit mais ou menos progressiva, mas para níveis inferiores a 3%, bem, aí sim os investidores podem ficar assustados. Mas se o resultado das eleições for um governo estável que mais ou menos siga as diretivas em termos de cumprimento da estabilidade, do objetivo de estabilidade das finanças públicas, bem, então mesmo que a Grécia saia do euro, o nosso impacto vai ser muito minimizado e vai ser até mais minimizado do que se fosse, por exemplo, em Espanha, porque estaremos protegidos pelo que nós não temos estado nos últimos 4 anos, ou na última década em Portugal, que é a estabilidade política, ou a percepção da estabilidade política. Porque mesmo este governo, apesar de ter maioria absoluta, tivemos vários episódios, como fosse a demissão, que criou uma pseudo-instabilidade política e fez momentaneamente subir os juros. Por isso, se a Grécia sair do euro, tudo vai depender da estabilidade política que existe em Portugal. Pedro, e olhando, e vou pedir à realização que nos mostre mais um quadro, olhando para os juros praticados hoje no mercado secundário da dívida grega há 2 anos, a aproximarem-se dos 30%, Sim. é preciso dizer, ou é necessário dizer muito mais olhando-se para estes números? Não, eu achava que não, mas como já temos falado aqui no programa, eu acho que alguns políticos europeus brincam com o dinheiro dos seus cidadãos e brincam com o futuro dos cidadãos. Porque uma coisa é gerir um país tendo em conta as expectativas dos cidadãos, nomeadamente que é, aparentemente, ficarem na moeda única na zona euro. Outra é jogar as teorias dos jogos e aplicar as teorias económicas numa espécie de negociação para ver o que é que aquilo dá. Quer dizer, se nós criticávamos sempre a Europa de trazer medidas experimentalistas para vários países, ou era a intervenção na banca em Espanha, ou o controle de capitais em Chipre, ou mesmo em Portugal, outras medidas, bem, a Grécia agora não poderia estar a jogar o mesmo jogo, que é, vamos testar a teoria dos jogos e vamos esticar a corda até ao fim. Porque o que o senhor Tsipras ontem ou hoje disse foi que ia esperar até que os credores se tornem realistas. Quer dizer, isto não são frases que se E digam... Varoufakis disse que as negociações têm que partir do ponto zero, ou seja, novamente a tábua rasa e que era necessário um haircut. Portanto, mas acabou por... em dia 21 ou 20 ou 21 de fevereiro nós estivemos aqui a discutir um programa que foi apresentado pelo governo grego, que ia depois, que parecia... necessitava de ter as medidas mais escrutinizadas e medidas adicionais detalhadas. Isto foi em fevereiro. Nunca aconteceu até hoje. E quando o Ministro das Finanças hoje vem dizer vamos ter que começar do zero, bem, então significa que efetivamente durante 4 meses andaram a gozar com o destino dos... a gozar e a julgar com o destino dos gregos. A ganhar tempo, mas a ganhar tempo para o quê? Quer dizer, eu até sei o que é que eles queriam. Só partindo de um perdão, porque se não for o perdão, no mercado o país não tem qualquer tipo de credibilidade, portanto não tem como fazer sequer, não tem como se financiar, não tem como só se procurar e amanhã há um novo encontro em São Petersburgo, portanto uma nova viagem à Rússia só se for por aí. Pois, mas mesmo a Rússia neste momento não consegue salvar a Grécia. Nós estamos a falar de um país que deve 175% da sua riqueza, ou seja, mais do dobro, precisava quase 2 anos de trabalhar, os gregos trabalharem para pagarem a sua dívida e neste momento eu acho que é insustentável. O que o Sr. Tsipras queria e o Syriza pensavam que ia acontecer era que a economia grega iria crescer no primeiro trimestre só porque existia um novo alento no seguimento do resultado das eleições. Ora, o PIB decresceu por uma razão. As pessoas não são parvas, as pessoas já não são estúpidas. E o que é que elas estão a fazer? Perante um governo que peca pela ação, estão a ir aos bancos e a retirar o dinheiro. Ora, se os bancos saem, se o dinheiro sai do sistema financeiro, também os bancos não vão ter dinheiro para emprestar às empresas nem às famílias, ou seja, a economia para por completo. Poderemos passar para um cenário idêntico ao de Chipre, em que se fecha completamente a torneira, nomeadamente o BCE através do ELA, e então aí fica tudo completamente fechado. Eu acho que a solução para a Grécia é bem pior que isso. É uma soma de todas as soluções que foram adotadas, ou seja, um controle de capitais, uma intervenção completa no sistema financeiro grego, um novo empréstimo tem de ser mais entre 50 a 100 mil milhões de euros para o governo grego começar a ativar outra vez a sua economia, porque caso não exista um estímulo muito grande daquela economia, não avança.
E depois temos uma questão muito simples, é que com 30% no curto prazo, não há uma empresa que consiga sequer competir com congêneres europeias. Porque os custos de contexto neste momento são de tal forma elevados que quem precisar de ter acesso a financiamento bancário simplesmente morre. E repara, neste momento as famílias não conseguem pedir um empréstimo à habitação, os bancos não têm dinheiro para emprestar. O país está parado. Pior, e mais que parado, o país está a falir, porque a taxa de incumprimento no setor financeiro grego já ronda os 24%. Ora, um sistema financeiro, quando tem taxas de 24%, tem de ser todo nacionalizado e tem que sofrer uma intervenção maciça. E é isto que os gregos vão ter que negociar. É um pacote para a banca, para a economia, para salvar a economia. E parece ter havido um volte-face para terminarmos, Pedro, porque Bruxelas, nomeadamente a Comissão Europeia, pela primeira vez, disse em on, ou publicou, divulgou em on aquilo que separa este processo negocial, aquilo que separa, podemos chamar os dois blocos, de um lado os credores, do outro lado a Grécia, e são essencialmente 2 mil milhões de euros entre aquilo que é proposto pelos credores e aquilo que é proposto por Atenas, sendo que as divergências estão ao nível do IVA, que não querem aumentar, dos cortes nas pensões que são pedidos, do mercado do trabalho e do saldo primário nas contas do Estado. Portanto, temos aqui muito por onde trabalhar. Aí é que está. Eu não acredito nessas notícias por uma razão muito simples. Não se pode estar a dizer que o problema são 2 mil milhões de euros. Se aquele país tem uma dívida de 300 mil milhões, estão-me a dizer que o problema é menos de 1% da dívida. Não é possível. Tem que existir divergências muito mais profundas, nomeadamente quanto à implementação de um programa para os próximos 4 ou 5 anos, porque a Grécia sabe, se neste momento receber os 7 mil milhões de euros, esse dinheiro vai ser direitinho para pagar aos credores em julho e em agosto. Ou seja, no final de agosto também já não há dinheiro. Por isso, essa história que nos tentam vender, que só há aqui uma divergência de 2 mil milhões, mas que tentam fazer que esse número seja muito grande, é mentira. Porque isso representa 0,7% da dívida pública e convenhamos, não seria por 2 mil milhões de euros que não se chegaria a um acordo. Até porque a Grécia até ao final do mês tem que pagar 1.600 ao Fundo Monetário Internacional. Exatamente. E no final do verão são mais 7 mil milhões ao Banco Central Europeu. Por isso, se a divergência fosse só 2 mil milhões, estávamos nós bem. Pedro Lino, como sempre, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas.